Nos dias em que o mundo parecia mergulhado em trevas espirituais, quando impérios se levantavam e caíam, e o povo de Deus ansiava por libertação, surgiu a figura de um homem que atravessaria gerações como testemunha viva do amor de Cristo. Seu nome era João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago e conhecido nas Escrituras como o discípulo amado. Ao falarmos de sua vida, não podemos ignorar a grandiosidade de sua missão e o peso histórico de sua caminhada. Mais do que um seguidor, ele foi testemunha ocular de milagres que mudaram o rumo da humanidade. Foi alguém que reclinou a cabeça no peito de Jesus, que esteve presente nos momentos mais marcantes do ministério terreno do Salvador e que se tornaria símbolo de fé inabalável. Antes de compreender como João sobreviveu ao ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, é preciso viajar ao tempo em que ele foi chamado para que entendamos quem ele era e o que representava dentro do plano de Deus. Os evangelhos relatam que João era pescador no mar da Galileia. Assim como muitos homens de sua época, sua vida girava em torno das águas, das redes e do sustento que a pesca trazia. Marcos capítulo 1, verso 20, nos mostra que Zebedeu, seu pai, tinha empregados, o que indica que não eram uma família pobre, mas possuíam certa estabilidade. Ainda assim, João deixou tudo para seguir aquele que transformaria sua existência. Mateus capítulo 4, verso 21, descreve o chamado de Jesus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixaram o barco e seguiram ao mestre. João, provavelmente o mais jovem dos apóstolos, tinha cerca de 24 anos quando foi chamado. Sua juventude era marcada por vigor, intensidade e certa ousadia. Jesus, em Marcos capítulo 3, verso 17, apelidou João e seu irmão Tiago de filhos do trovão, título que revela uma personalidade forte, impetuosa, mas também cheia de zelo pela causa divina. Esse temperamento explosivo se manifestou em momentos como aquele descrito em Lucas capítulo 9, verso 54, quando, diante da recusa dos samaritanos em receber Jesus, João e Tiago, perguntaram se deveriam mandar descer fogo do céu para os consumir. O mestre, no entanto, os repreendeu, mostrando que seu caminho não era de destruição, mas de amor e redenção. Esse mesmo João, que demonstrava ímpeto, mais tarde se tornaria símbolo de ternura e profundidade espiritual, sendo lembrado como o discípulo do amor. É ele quem, em suas epístolas, nos ensina que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Essa transformação em sua vida é prova viva de que caminhar com Cristo molda caráteres e transforma corações. Mas João não era apenas mais um entre os 12. Ele pertencia ao círculo íntimo de Jesus, aquele pequeno grupo de 3 discípulos escolhidos para testemunhar acontecimentos especiais. Estava presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, como narra Marcos capítulo 5, verso 37. Esteve ao lado do Mestre na transfiguração, em Mateus capítulo 17, verso 1, e também foi levado por Cristo ao Getsêmani, em Mateus capítulo 26, verso 37, para estar mais próximo nos instantes de maior agonia antes da cruz. João não era apenas seguidor, era confidente, era amigo íntimo, alguém em quem Jesus depositava confiança. Na última ceia, foi João quem reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntou quem seria o traidor. João capítulo 13, verso 25. E aos pés da cruz, quando o Filho de Deus entregava sua vida por toda a humanidade, foi a João que Jesus confiou sua própria mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. João capítulo 19, versos 26 e 27. Essa incumbência não era pequena. Ela mostrava que entre todos os discípulos, João tinha um coração capaz de cuidar com ternura daquela que foi escolhida para gerar o Salvador. Era um ato de confiança e também de amor. Ao longo do livro de Atos, encontramos João como uma figura central da igreja primitiva. Ele esteve presente quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes,
quando cerca de 3.000 pessoas se converteram. Atos, capítulo 2, verso 41. Junto a Pedro, ele realizou curas, pregou ousadamente e enfrentou a perseguição das autoridades religiosas de Jerusalém. Sua voz ecoava a esperança em meio à oposição, e sua presença era sinal de que os apóstolos não se deixariam intimidar. Mas a história de João não se limita ao início da igreja. Diferente dos outros apóstolos que morreram martirizados, João viveria por mais tempo, atravessando décadas de perseguição e enfrentando o ódio de governantes romanos que viam no cristianismo uma ameaça à ordem do império. A tradição cristã relata que João foi preso, julgado, condenado e lançado em um caldeirão de óleo fervente diante de uma multidão, mas não sofreu dano algum. Assim como Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram preservados na fornalha ardente, conforme Daniel capítulo 3, verso 27, João saiu ileso, testemunhando o poder sobrenatural de Deus diante de inimigos e espectadores. O milagre foi tão grande que até mesmo o imperador se espantou. Antes, porém, de chegarmos a este ponto dramático de sua vida, é essencial compreender que João foi preparado desde cedo para enfrentar tais provações. Aquele jovem pescador de temperamento forte fora moldado pelo amor de Cristo e pela convivência com os apóstolos. Ele aprendeu que seguir Jesus não era caminho de facilidades, mas de renúncia e entrega total. Em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus advertiu: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me." João tomou esta palavra para si e a viveu até o fim de sua longa jornada. O apóstolo João não apenas caminhou com Jesus, mas também deixou um legado literário que marcaria para sempre a fé cristã. Ele escreveu o evangelho que leva seu nome, no qual destacou a divindade de Cristo, e nos presenteou com declarações profundas como aquela registrada em João capítulo 14, verso 6. "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Escreveu também 3 epístolas, cheias de ensinamentos sobre o amor, a fé e a vida cristã. E, por fim, foi o autor do livro do Apocalipse, escrito durante seu exílio na ilha de Patmos, onde recebeu visões grandiosas do futuro e da glória de Deus. Essa trajetória nos mostra que João não era apenas sobrevivente de perseguições, mas mensageiro da esperança. Sua vida revela que, mesmo em meio ao ódio dos homens, a mão do Senhor sustenta e protege aqueles que lhe são fiéis. Assim como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 37, "Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." Ao contemplarmos a vida deste apóstolo, somos convidados a refletir o que significa para nós permanecer firmes diante da adversidade. João enfrentou prisões, falsas acusações, perseguições implacáveis e até mesmo a ameaça da morte em óleo fervente. No entanto, sua fé não vacilou, porque sua confiança não estava nas circunstâncias, mas em Deus. Ele viveu a verdade descrita em Hebreus capítulo 11, verso 1. "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem." Nesta primeira parte de nossa jornada, entendemos quem foi João, qual sua relação com Jesus e como sua vida foi marcada por amor, coragem e perseverança. Um homem comum que, transformado pela graça divina, se tornou extraordinário. Sua história nos prepara para compreender o milagre que viria adiante, quando diante de uma multidão, entre o fogo e o óleo fervente, sua vida seria preservada como testemunho vivo do poder de Deus. A figura de João sempre se destacou pela proximidade com Jesus. Desde os primeiros dias em que deixou as redes de pesca para seguir o Mestre, sua vida tomou rumos que jamais poderia imaginar. Ele presenciou milagres, ouviu parábolas que mudaram a forma de compreender o reino de Deus e esteve entre os mais íntimos de Cristo. Em momentos decisivos, como na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no Getsêmani, João estava presente, aprendendo lições que moldariam sua fé para enfrentar perseguições futuras. Enquanto outros discípulos revelavam impulsos de ambição ou dúvidas,
João foi sendo transformado em um apóstolo marcado pelo amor. Ele mesmo, em suas cartas, viria a escrever que Deus é amor e que quem permanece no amor permanece em Deus. Essa ênfase não nasceu do acaso, mas da convivência com Jesus, que o chamava de Filho do Trovão pela intensidade de seu temperamento, mas o moldou em um homem que compreendeu a essência da misericórdia divina. A cruz foi o momento que selou definitivamente sua missão. Enquanto quase todos fugiam, João permaneceu aos pés de Jesus, junto da mãe do Senhor. Ali, no meio da agonia, o Mestre lhe confiou Maria. Eis aí tua mãe. A cena revela a confiança que Cristo depositava nele. Ser guardião da mãe do Salvador era mais do que uma responsabilidade. Era um sinal de que sua vida seria preservada para cumprir propósitos ainda maiores. Após a ressurreição, João foi um dos primeiros a correr ao sepulcro vazio. Sua rapidez física naquela manhã se tornou símbolo de um coração que ansiava pela presença do Senhor. Ele testemunhou o Cristo vivo, conviveu 40 dias com ele após a vitória sobre a morte e recebeu no Pentecostes o Espírito Santo que o capacitou a pregar com ousadia em Jerusalém. Os anos seguintes foram de intensas viagens missionárias. João percorreu cidades levando a mensagem da salvação. Relatos antigos indicam que ele atuou fortemente em Éfeso e em outras comunidades da Ásia Menor. Sua liderança espiritual era reconhecida não apenas por sua autoridade como apóstolo, mas pela ternura de suas palavras. Os cristãos o viam como um verdadeiro pai, alguém que os chamava de filhinhos em suas cartas, transmitindo conselhos de quem aprendeu a andar lado a lado com Cristo. Mas o crescimento do cristianismo provocou inquietação nas autoridades romanas. A fé em Jesus se espalhava e ameaçava a estrutura de poder que dependia do culto aos deuses pagãos e, sobretudo, da adoração ao imperador como divindade. João, como o último dos apóstolos ainda vivo, tornou-se alvo especial de perseguição. Ele representava a memória viva de Cristo. Ouvi-lo era como ouvir alguém que realmente estivera junto ao Salvador. Essa autenticidade incomodava, pois atraía multidões para a fé. Naquele tempo, o Império não hesitava em usar violência contra os seguidores de Jesus. Nero já havia iniciado perseguições sangrentas em Roma, e outros imperadores mantiveram a política de brutalidade. O sangue dos mártires se tornava semente da igreja. Pedro havia sido crucificado, Paulo decapitado, Tiago transpassado por uma espada. João, no entanto, permanecia vivo anunciando a mensagem que Roma não conseguia silenciar. E foi nesse cenário que se consolidou a decisão de puni-lo de maneira exemplar. As autoridades desejavam calar sua voz de uma vez por todas. O discípulo amado foi preso e levado a julgamento. Seu crime? Proclamar que só existe um Senhor, Jesus Cristo, e que nenhum imperador poderia tomar o lugar de Deus. Essa ousadia era vista como rebelião, pois negava a divindade atribuída a César. O tribunal romano decretou uma sentença brutal. João seria lançado em um caldeirão de óleo fervente diante de uma multidão. A ideia era não apenas eliminá-lo, mas também intimidar os cristãos, mostrando o destino daqueles que se recusavam a adorar o imperador. Era um espetáculo de horror, planejado para semear medo. Enquanto era conduzido, muitos lembraram das palavras de Jesus no final do Evangelho de João. Quando Pedro quis saber sobre o futuro do discípulo amado, Cristo respondeu: "Se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que te importa?" Essas palavras misteriosas ecoavam entre os fiéis. Será que o Mestre preservaria João de maneira sobrenatural? O coração dos seguidores se enchia de angústia, mas também de esperança. Eles sabiam que o Deus que havia fechado a boca dos leões para Daniel e livrado os amigos de Nabucodonosor da fornalha ardente, poderia, se fosse da sua vontade, realizar algo semelhante. João caminhava firme, consciente de que sua vida estava nas mãos do Senhor. No centro de Roma, diante da turba reunida, o caldeirão borbulhava. O cheiro forte do óleo queimado anunciava a iminência da execução. Os soldados preparavam tudo, enquanto o povo aguardava ansioso pelo espetáculo. Era mais um ato de crueldade do império, que transformava a morte em entretenimento. João, já idoso, não demonstrava pavor.
Sua fé havia sido forjada em décadas de caminhada com Cristo. Ele sabia que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Nem a espada, nem a prisão, nem o fogo, nem a morte. Suas cartas ecoavam aquela confiança. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ali, diante do caldeirão, essas palavras ganhavam vida. Quando o apóstolo foi lançado no óleo fervente, algo surpreendente aconteceu. Em vez de gritos de dor, o silêncio tomou conta. O óleo não o consumiu. Seu corpo permaneceu intacto, como se estivesse imerso em água comum. A multidão ficou atônita, incapaz de compreender. Para muitos, aquilo era um sinal inequívoco do poder de Deus. O mesmo Senhor que preservara os jovens hebreus da fornalha ardente, agora mostrava seu poder através de João. O silêncio diante do caldeirão se transformou em espanto coletivo. Homens e mulheres que haviam se reunido para assistir a uma execução brutal, agora contemplavam algo inexplicável. João permanecia de pé, com os olhos fixos no céu, como se nada lhe houvesse acontecido. O óleo que deveria destruir seu corpo em instantes não deixava sequer marcas em sua pele. Era como se a dor não tivesse permissão de tocá-lo. Os soldados olhavam uns para os outros, sem saber o que fazer. O executor, acostumado a ver homens fortes se desfazerem em segundos sob o poder do óleo fervente, tremia diante do milagre. A multidão murmurava, alguns em desespero, outros em admiração. Para muitos, aquele espetáculo inesperado foi o testemunho mais poderoso de que o Deus de João era real e que nenhum imperador, por mais cruel que fosse, poderia superar o poder do Altíssimo. Os líderes romanos, porém, não estavam dispostos a admitir que presenciaram um milagre. Aceitar isso seria reconhecer a superioridade do Deus cristão sobre seus deuses e sobre o próprio culto ao imperador. Era mais conveniente silenciar o acontecimento e afastar João para longe dos olhares do povo. Assim nasceu a decisão de exilá-lo em uma ilha isolada, onde não pudesse influenciar mais ninguém. A ilha de Patmos, no mar Egeu, tornou-se o destino do apóstolo. Um lugar árido, de rochas e ventos fortes, habitado por prisioneiros condenados ao trabalho forçado. Para Roma, era uma sentença cruel. João viveria no isolamento, privado da convivência com a igreja e submetido à dureza da natureza. No entanto, o que os imperadores planejavam para a destruição, Deus transformaria em revelação. Ao chegar a Patmos, João já era um homem de idade avançada. Muitos acreditam que ele tinha mais de 90 anos. Seu corpo carregava as marcas do tempo, mas sua fé permanecia firme. Ali, no silêncio da ilha, ele se recolheu em oração, continuando a buscar o Senhor que tantas vezes havia lhe falado no passado. Foi nesse ambiente de solidão que recebeu uma das maiores experiências espirituais de todos os tempos. Em um domingo, enquanto adorava, João ouviu atrás de si uma voz forte como de trombeta. Ao se virar, viu o Cristo glorificado, resplandecente, com olhos como chama de fogo e rosto brilhando como o sol. Não era mais o Jesus humilde que caminhava pelas estradas da Galileia, mas o Rei eterno, Senhor da glória. O apóstolo caiu como morto diante da visão, mas o Senhor o levantou com palavras de encorajamento. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Naquela ilha esquecida pelos homens, João recebeu a revelação do Apocalipse. Deus mostrou-lhe visões sobre o futuro, a vitória final de Cristo sobre o mal, a queda da Babilônia espiritual, o juízo final e a glória da Nova Jerusalém. O apóstolo, que escapara milagrosamente da morte em Roma, agora se tornava mensageiro da esperança eterna. O exílio, que deveria ser punição, transformou-se em palco de profecias que fortaleceriam a fé de gerações. Enquanto escrevia as cartas às 7 igrejas da Ásia, João lembrava dos irmãos que, sofrendo perseguições, permaneciam fiéis. Suas palavras, inspiradas pelo Espírito, encorajavam a resistir até o fim. Ele próprio era exemplo vivo de perseverança. Sobreviveu ao óleo fervente, resistiu ao cativeiro e nunca abandonou sua missão de testemunhar o amor de Deus. O testemunho de João ecoava a história dos jovens hebreus na Babilônia. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua de ouro,
João não se curvou diante do imperador. Assim como o fogo não consumiu os amigos de Daniel, o óleo não pôde destruir o discípulo amado. E assim como aqueles jovens foram libertos, João foi preservado para revelar aos cristãos que a vitória final pertence ao Cordeiro. Roma pretendia apagá-lo, mas acabou amplificando sua voz. Até hoje, milhões de fiéis leem as páginas que ele escreveu em Patmos. Seu testemunho não apenas sobreviveu, mas alcançou os séculos. O império ruiu, os imperadores foram esquecidos, mas a mensagem de João permanece viva. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. A vida de João, preservada milagrosamente do óleo fervente, tornou-se um sinal eterno de que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Ao olhar para sua trajetória, vemos mais do que a história de um discípulo. Vemos a prova de que o Senhor conduz cada detalhe com um propósito maior. Se o apóstolo tivesse sido consumido naquele caldeirão, talvez sua história fosse lembrada apenas como a de mais um mártir. Mas ao sobreviver, ele se tornou testemunha viva de que o poder de Cristo vence até o impossível. Seu tempo em Patmos não foi marcado por ressentimento ou desespero. Ao contrário, João transformou o isolamento em altar. Cada pedra da ilha, cada noite silenciosa, tornava-se oportunidade de buscar o rosto de Deus. Foi ali que recebeu a visão da eternidade, que nos lembra até hoje que este mundo não é o fim da história. Enquanto os imperadores buscavam glória passageira, o Senhor mostrava a João a glória eterna, na qual não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. O testemunho de João fala alto aos cristãos de todos os tempos. Ele nos lembra que a fé não é garantida pela ausência de problemas, mas pela certeza da presença de Deus em meio às tribulações. Muitos podem não ser lançados em óleo fervente, mas enfrentam perseguições, injustiças, doenças e perdas que parecem insuportáveis. Ainda assim, a mesma mão que preservou João continua estendida para sustentar cada filho do Senhor. Há uma lição profunda na forma como João encarou seu destino. Ele não buscou escapar das consequências de sua fé, tampouco negociou princípios para salvar a própria vida. Sua confiança estava totalmente depositada em Cristo. Essa postura nos desafia hoje, em um mundo onde tantas vozes tentam calar a verdade e pressionar os fiéis a se conformarem. A coragem do apóstolo ecoa como convite a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor insiste em nos dobrar. Seus escritos reforçam essa esperança. No Evangelho, João apresenta Jesus como a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e verdade. Em suas cartas, ele nos lembra que o perfeito amor lança fora o medo. E no Apocalipse, nos mostra que, apesar das batalhas espirituais, o Cordeiro triunfará. Em cada página, sua vida testifica que quem anda com Cristo nunca está sozinho. O episódio do óleo fervente também aponta para algo maior: a soberania de Deus sobre a morte. Nenhuma arma, nenhum plano humano, nenhum poder terreno tem a última palavra. Assim como João saiu ileso, todo aquele que crê em Cristo tem a garantia da vida eterna. O corpo pode ser atingido, mas a alma está guardada nas mãos do Senhor. Quando pensamos no final da vida do apóstolo, encontramos um desfecho diferente dos demais discípulos. Enquanto muitos foram mortos de forma brutal, João morreu em idade avançada, cercado pelos irmãos da fé em Éfeso. Sua história foi marcada não por uma morte sangrenta, mas por um testemunho prolongado de fidelidade. Isso não significa que sofreu menos, mas que Deus o preservou para cumprir uma missão única: entregar ao mundo a última revelação da Escritura. Hoje, ao lermos suas palavras, somos desafiados a olhar para além do presente. O mesmo Senhor que sustentou João na perseguição promete estar conosco até o fim dos tempos. A vida do discípulo amado nos ensina que não importa a intensidade do fogo ou do óleo, a graça de Deus é suficiente para nos manter de pé. E assim, a história que começou nas margens da Galileia, com um jovem pescador atendendo ao chamado de Jesus, terminou com um ancião que, mesmo exilado, foi usado para revelar os segredos do céu. João nos mostra que a verdadeira vitória não está em escapar das provações, mas em permanecer fiel em meio a elas.
Que cada um de nós, ao ouvir sua história, encontre coragem para enfrentar os próprios caldeirões da vida. Pois o mesmo Deus que o sustentou continua vivo, operando milagres, fortalecendo corações e conduzindo seu povo rumo à eternidade. A vida de João, preservada milagrosamente do óleo fervente, tornou-se um sinal eterno de que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Ao olhar para sua trajetória, vemos mais do que a história de um discípulo. Vemos a prova de que o Senhor conduz cada detalhe com um propósito maior. Se o apóstolo tivesse sido consumido naquele caldeirão, talvez sua história fosse lembrada apenas como a de mais um mártir. Mas ao sobreviver, ele se tornou testemunha viva de que o poder de Cristo vence até o impossível. Seu tempo em Patmos não foi marcado por ressentimento ou desespero. Ao contrário, João transformou o isolamento em altar. Cada pedra da ilha, cada noite silenciosa, tornava-se oportunidade de buscar o rosto de Deus. Foi ali que recebeu a visão da eternidade, que nos lembra até hoje que este mundo não é o fim da história. Enquanto os imperadores buscavam glória passageira, o Senhor mostrava a João a glória eterna, na qual não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. O testemunho de João fala alto aos cristãos de todos os tempos. Ele nos lembra que a fé não é garantida pela ausência de problemas, mas pela certeza da presença de Deus em meio às tribulações. Muitos podem não ser lançados em óleo fervente, mas enfrentam perseguições, injustiças, doenças e perdas que parecem insuportáveis. Ainda assim, a mesma mão que preservou João continua estendida para sustentar cada filho do Senhor. Há uma lição profunda na forma como João encarou seu destino. Ele não buscou escapar das consequências de sua fé, tampouco negociou princípios para salvar a própria vida. Sua confiança estava totalmente depositada em Cristo. Essa postura nos desafia hoje, em um mundo onde tantas vozes tentam calar a verdade e pressionar os fiéis a se conformarem. A coragem do apóstolo ecoa como convite a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor insiste em nos dobrar. Seus escritos reforçam essa esperança. No Evangelho, João apresenta Jesus como a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e verdade. Em suas cartas, ele nos lembra que o perfeito amor lança fora o medo. E no Apocalipse, nos mostra que, apesar das batalhas espirituais, o Cordeiro triunfará. Em cada página, sua vida testifica que quem anda com Cristo nunca está sozinho. O episódio do óleo fervente também aponta para algo maior: a soberania de Deus sobre a morte. Nenhuma arma, nenhum plano humano, nenhum poder terreno tem a última palavra. Assim como João saiu ileso, todo aquele que crê em Cristo tem a garantia da vida eterna. O corpo pode ser atingido, mas a alma está guardada nas mãos do Senhor. Quando pensamos no final da vida do apóstolo, encontramos um desfecho diferente dos demais discípulos. Enquanto muitos foram mortos de forma brutal, João morreu em idade avançada, cercado pelos irmãos da fé em Éfeso. Sua história foi marcada não por uma morte sangrenta, mas por um testemunho prolongado de fidelidade. Isso não significa que sofreu menos, mas que Deus o preservou para cumprir uma missão única: entregar ao mundo a última revelação da Escritura. Hoje, ao lermos suas palavras, somos desafiados a olhar para além do presente. O mesmo Senhor que sustentou João na perseguição promete estar conosco até o fim dos tempos. A vida do discípulo amado nos ensina que não importa a intensidade do fogo ou do óleo, a graça de Deus é suficiente para nos manter de pé. E assim, a história que começou nas margens da Galileia, com um jovem pescador atendendo ao chamado de Jesus, terminou com um ancião que, mesmo exilado, foi usado para revelar os segredos do céu. João nos mostra que a verdadeira vitória não está em escapar das provações, mas em permanecer fiel em meio a elas. Que cada um de nós, ao ouvir sua história, encontre coragem para enfrentar os próprios caldeirões da vida, pois o mesmo Deus que o sustentou continua vivo, operando milagres, fortalecendo corações e conduzindo seu povo rumo à eternidade. Se você ficou inspirado com essa história e deseja aprofundar sua fé e conhecimento bíblico,
Esta é a oportunidade perfeita para dar o próximo passo. Conhecimento transforma a maneira como entendemos a palavra de Deus e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio espiritual. Convido você a investir em um curso de teologia completo, onde poderá estudar a Bíblia de forma estruturada, compreender os contextos históricos, os ensinamentos de Jesus e o legado dos apóstolos, como João. É o caminho para crescer espiritualmente e se tornar uma referência de fé e sabedoria. E se você ainda não possui uma Bíblia própria, este é o momento ideal para adquirir a sua. Ter a palavra de Deus ao alcance das suas mãos é essencial para acompanhar os estudos e refletir diariamente sobre os ensinamentos que transformam vidas. Todos os links para o curso de teologia e para a Bíblia estão na descrição do vídeo. Não deixe essa oportunidade passar. Aprofunde sua fé, fortaleça sua jornada espiritual e viva cada dia com o conhecimento e a sabedoria que vem da palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa incrível história. Que Deus te abençoe. Até a próxima.